Roma parecia feita para deslumbrar quem vinha de fora, mas para quem vivia entre seus muros de mármore, o brilho quase sempre escondia alguma forma de crueldade. De manhã, os mercados fervilhavam, os templos recebiam oferendas e os nobres desfilavam como se fossem imortais. À tarde, o povo lotava as arquibancadas para ver homens sangrarem na areia. E à noite, as casas mais ricas se enchiam de vinho, promessas políticas e casamentos arranjados que valiam mais do que qualquer sentimento. Foi nesse mundo que Lívia aprendeu, desde muito cedo, que seu destino não lhe pertencia. Filha de uma família respeitada, ela crescera cercada por tecidos finos, servas silenciosas e lições sobre honra, compostura e obediência. Sabia sorrir quando era necessário, baixar os olhos quando convinha e esconder o vazio que carregava no peito cada vez que falavam sobre o futuro que a aguardava. Esse futuro tinha nome, idade e poder. Chamava-se Cássio Varro, um senador influente, viúvo, calculista e quase 20 anos mais velho. O acordo entre as famílias já estava feito. Não importava o que Lívia pensasse. Em Roma, mulheres como ela não eram ensinadas a escolher. Eram ensinadas a aceitar. Naquele verão, Cássio decidiu oferecer jogos em homenagem a uma vitória política recente. Queria o favor do povo, o aplauso dos aliados e mais uma oportunidade de exibir riqueza. Lívia foi levada à arena com as outras mulheres da família, sentada em uma tribuna elevada, sob sombra e escolta, longe do cheiro real da areia quente e do sangue. Ainda assim, nada podia protegê-la daquilo que viu quando um novo gladiador entrou no campo. Ele não tinha a postura endurecida dos homens que já haviam sido quebrados pela arena. Havia algo diferente em seu modo de andar, como se seu corpo obedecesse à luta, mas sua alma ainda recusasse o espetáculo. Alto, marcado por cicatrizes recentes, olhos escuros e atentos, ele avançou contra o adversário com precisão e força. O público urrava. Cássio sorria satisfeito. Mas o que prendeu Lívia não foi a violência do combate. Foi o instante em que o gladiador venceu, colocou a lâmina no pescoço do homem caído e, em vez de cravar o golpe de imediato, hesitou. Foi uma pausa mínima, breve o bastante para quase ninguém notar. Quase. Mas Lívia viu. Viu que por trás da armadura, da poeira e do papel de fera que lhe tinham imposto, havia ainda um homem. E talvez tenha sido exatamente ali, naquele segundo de humanidade em meio à barbárie, que o destino começou a sair do caminho que haviam traçado para os dois. Depois dos jogos, a casa de Cássio Varro recebeu convidados importantes. O átrio estava iluminado por tochas, as mesas fartas de frutas, carnes e vinho, e os homens falavam alto sobre política e guerra, como se nenhuma morte recente tivesse acabado de divertir a cidade inteira. Lívia circulava entre as mulheres com a calma treinada de quem aprendeu a existir sem ocupar muito espaço, mas por dentro ainda carregava a imagem daquele gladiador, a pausa antes do golpe, o olhar dele, a estranha sensação de que tinha acabado de enxergar uma ferida viva em um lugar onde todos fingiam só haver espetáculo. Em certo momento, Cássio chamou alguns aliados para mostrar os homens que havia adquirido recentemente para os próximos jogos. Queria ostentar seus investimentos como outros exibiam cavalos ou estátuas. Lívia não devia estar ali, mas viu quando os escravos da casa abriram passagem para que alguns gladiadores feridos cruzassem o pátio interno rumo aos aposentos inferiores. Entre eles estava o mesmo homem da arena. Caminhava com dificuldade, o ombro marcado por um corte profundo, o rosto endurecido pela dor, mas sem se curvar. Um dos convidados comentou que ele era Trácio, capturado anos antes e vendido várias vezes até chegar a Roma. Outro disse que se chamava Darian, um nome estranho para ouvidos romanos. Um nome que Lívia repetiu em silêncio, como se não quisesse perdê-lo. Naquela noite o sono não veio. O noivado que se aproximava a sufocava mais do que nunca. O palácio, com seus corredores bem guardados, parecia uma prisão polida. E por algum motivo que ela não sabia explicar, a existência daquele homem acorrentado sob a casa de seu futuro marido lhe parecia tão absurda quanto a própria vida que a esperava. Na manhã seguinte, soube por uma serva que o gladiador havia piorado do ferimento e que o médico da casa ainda não descera para vê-lo. Lívia sentiu algo inquieto crescer dentro de si, talvez compaixão, talvez impulso, talvez o desejo, ainda sem nome, de romper pela primeira vez uma ordem que lhe fora imposta a vida inteira. Pediu água, panos limpos e um pequeno frasco de óleo cicatrizante, alegando que levaria ao depósito. Em vez disso, desceu sozinha pela primeira vez até os corredores subterrâneos da propriedade. Lá embaixo, Roma perdia todo o verniz. O ar era mais frio, o cheiro de ferro e umidade tomava tudo, e o silêncio parecia feito de cansaço. Encontrou Darian sentado contra a parede,
o corpo coberto apenas por uma túnica áspera, o braço ensanguentado e os olhos alertas ao menor ruído. Quando ele a viu, tentou se erguer por instinto, como se toda aproximação significasse ordem, castigo ou treino. Lívia parou a poucos passos. Nenhum dos dois falou de imediato. Ela, prometida a um senador. Ele, propriedade do mesmo homem, separados por tudo. E ainda assim, ligados por uma estranha sensação de reconhecimento que nem a razão nem a prudência conseguiriam deter por muito tempo. Lívia aproximou-se devagar, com o coração acelerado não pelo medo que deveria sentir, mas pela consciência clara de que estava atravessando uma fronteira sem volta. Darian a observava com desconfiança. O maxilar contraído, como fazem os homens que aprenderam que gestos gentis quase sempre escondem algum preço. Ela se ajoelhou ao lado dele sem dizer quem era. Apenas mostrou os panos, a água e o óleo. O gladiador demorou alguns segundos para entender que aquela jovem romana, vestida em linho claro e com pulseiras que denunciavam posição, não havia ido ali para humilhá-lo. Havia ido para ajudá-lo. O corte em seu ombro era mais profundo do que parecia da arquibancada. Lívia lavou a ferida em silêncio, enquanto ele suportava a dor sem um gemido. Havia uma dignidade ferida nele, uma contenção tão intensa que quase doía observar. Quando terminou, Darian perguntou por que ela estava fazendo aquilo. A voz era grave, baixa, marcada por um sotaque que não pertencia àquela cidade. Lívia hesitou antes de responder. Disse apenas que ninguém deveria sangrar sozinho depois de ser usado para divertir uma multidão. Ele a fitou como se nunca tivesse ouvido alguém falar assim em Roma. Foi naquele subterrâneo úmido, entre pedra fria e tochas fracas, que começaram a se ver de verdade. Darian contou pouco sobre si, mas o suficiente para quebrar a imagem de fera que a arena tentava impor. Tinha sido arrancado de sua terra ainda jovem. Perdera a família em uma campanha militar. Passara por mercados, campos de treino, açoites e vendas sucessivas até ser transformado em gladiador. Eles gostam de chamar isso de honra, disse com um sorriso seco. Mas honra não usa correntes. Lívia ouviu cada palavra como quem descobre um outro mundo por trás do seu. Ela também falou, ainda que menos. Contou que estava prometida a Cássio Varro. Não usou o verbo amar, porque jamais existira amor naquela história. Disse que seu casamento fora decidido antes mesmo de ela entender o que significava pertencer a alguém. Darian não demonstrou surpresa. Para ele, Roma fazia exatamente isso com tudo o que desejava. Conquistava, nomeava, possuía. Quando Lívia se levantou para ir embora, Darian agradeceu, mas não com submissão. Agradeceu como um igual. E esse pequeno detalhe abalou algo nela de forma profunda. Ninguém de seu mundo a tratava como uma pessoa inteira. Para o pai, ela era aliança. Para Cássio, futuro ornamento. Para a sociedade, utilidade elegante. Aquele homem que lutava para sobreviver na areia tinha menos liberdade que qualquer romano livre, mas fora o primeiro a olhar para ela como se visse alguém além do papel. Ao subir de volta para a luz, Lívia percebeu que estava diferente. Nada ao redor havia mudado. As colunas continuavam erguidas, as servas continuavam caladas, as ordens continuavam sendo dadas no mesmo tom, mas dentro dela alguma coisa tinha começado a se mover. E havia movimentos da alma que, uma vez iniciados, já não podiam ser contidos por convenções, promessas ou medo. Nos dias que se seguiram, Lívia encontrou motivos para voltar ao subterrâneo mais vezes do que seria sensato. Levava água, ungüentos, alimento melhor do que a ração dada aos gladiadores, e às vezes nem levava nada além da própria inquietação. Darian cicatrizava por fora, mas o que crescia entre os dois era outra espécie de ferida, uma dessas que se abre em silêncio e muda tudo sem pedir licença. As conversas começaram cautelosas, como se ambos soubessem que cada palavra podia ser observada pelo destino. Com o tempo, tornaram-se mais longas. Lívia passou a esperar aquelas horas escondidas com uma intensidade que a assustava. Perguntava sobre a terra dele, sobre os rios que conheceu quando criança, sobre o som da língua que sua mãe falava. Darian, por sua vez, queria saber como era viver cercada de riqueza e ainda assim parecer tão triste. E Lívia percebeu que nunca tinha respondido isso nem para si mesma. Ela contou que Roma tratava mulheres nobres como peças delicadas, mas as mantinha presas por fios invisíveis. Podiam usar joias, mas não escolher o próprio destino. Podiam desfilar em festas, mas não dizer o que desejavam. Podiam ser admiradas, mas quase nunca eram escutadas. Darian ouviu em silêncio, e depois disse algo que ficou ecoando nela durante dias. Então somos prisioneiros da mesma cidade, só que suas correntes foram feitas para parecer belas.
A cada encontro, o subterrâneo deixava de ser apenas um lugar de dor e vigilância. Tornava-se o único espaço em que ambos conseguiam respirar sem representar aquilo que o mundo exigia. Lá, Darian não precisava fingir ser máquina de matar. Lívia não precisava fingir serenidade. Falavam do que perderam, do que temiam, do que teriam sido se o mundo lhes tivesse sido menos cruel. E nesse terreno compartilhado de falta e desejo, o afeto nasceu. Numa tarde abafada, enquanto o barulho do treino ecoava mais distante, Darian mostrou a ela um pequeno amuleto gasto que escondia entre as pedras do alojamento. Era tudo o que lhe restava da infância. Um pedaço de metal simples, sem valor para Roma, mas carregado de memória. Entregou o objeto a Lívia por alguns segundos, e ao vê-la segurando aquilo com tanto cuidado, sentiu algo que não se permitia havia anos. Confiança. Foi também nesse dia que a mão dela encostou na dele por mais tempo do que seria permitido. Nenhum dos dois recuou. O mundo inteiro continuava acima deles, brutal e intacto, mas ali embaixo o tempo pareceu prender a respiração. Lívia ergueu os olhos primeiro. Darian sustentou o olhar. E naquele silêncio denso, carregado de tudo que ainda não tinha sido dito, os dois entenderam a verdade antes mesmo de admiti-la. Não se tratava mais de compaixão, nem de curiosidade, nem de fuga momentânea. O que estava nascendo ali era mais perigoso do que qualquer espada, porque um amor proibido não ameaça apenas regras. Ele ameaça as estruturas inteiras que foram erguidas para impedir que as pessoas se escolham livremente. O primeiro toque realmente consciente entre os dois aconteceu numa noite em que a cidade festejava mais uma celebração política de Cássio Varro. Música, vinho e risos falsos enchiam a casa. Lívia, como sempre, estava obrigada a circular entre convidados e responder com elegância às perguntas sobre o casamento que se aproximava. Cada menção ao noivado parecia apertar ainda mais o laço invisível ao redor de seu peito. Cássio exibia a futura esposa como quem exibe mais uma posse valiosa, uma peça rara que aumentaria sua respeitabilidade. E quanto mais ele sorria, mais Lívia sentia a urgência de escapar, nem que fosse por alguns minutos. Aproveitou um momento de distração dos servos e saiu pelos corredores laterais até o jardim interno, onde as sombras das colunas criavam faixas escuras sobre o chão. Não esperava encontrar ninguém. Mas Darian estava ali, conduzido por 2 guardas após um treino tardio. Havia conseguido alguns instantes sozinho, porque um dos homens se afastara para atender uma ordem. Quando os olhos dos dois se encontraram sob a luz trêmula das tochas, houve algo de fatal naquele instante, como se ambos soubessem que já tinham ido longe demais para voltar intactos. Lívia se aproximou primeiro. Perguntou se ele estava bem. Darian respondeu que sobreviver ainda não era exatamente estar bem, mas que piorava muito quando ela não aparecia. Foi a primeira frase com alguma coragem declarada, e o efeito sobre ela foi imediato. As defesas que tentava erguer começaram a ceder. O barulho da festa seguia ao longe. Roma seguia respirando sua arrogância. Mas ali, entre colunas e sombras, só existiam os dois. Foi quando Cássio surgiu na extremidade do jardim, embriagado de vinho e certeza. Aproximou-se de Lívia com intimidade possessiva, tocando seu braço com uma firmeza que a fez gelar. Darian observou cada gesto sem poder reagir. O senador falou sobre o casamento, sobre filhos, sobre a honra que ela devia à família. E havia em seu tom algo mais sombrio do que costume. Um aviso velado. Uma lembrança de que ela pertencia a um acordo maior do que sua vontade. Quando ele finalmente se afastou, Darian viu o medo nos olhos dela pela primeira vez. Depois que o senador saiu, o gladiador deu um passo à frente, impulsionado por algo mais forte do que prudência. Tocou o pulso de Lívia com delicadeza, quase como se pedisse permissão ao destino. Ela não se afastou. Pelo contrário, aproximou-se tanto que o resto do mundo pareceu desmanchar. O beijo veio carregado de meses de contenção, de raiva, de carência e descoberta. Não foi um beijo leve. Foi um daqueles momentos em que 2 pessoas percebem tarde demais que já não estão apenas sonhando com fuga. Estão comprometidas com uma dor que ainda nem começou, mas que já tem nome, rosto e pulsação. Quando se separaram, Lívia estava tremendo. Se nos descobrirem, ele mata você, sussurrou. Darian respondeu sem hesitar. Talvez. Mas viver sem tocar você agora também já parece uma forma de morte. E a verdade, quando dita assim, sem enfeite, costuma ser ainda mais perigosa do que o próprio escândalo. O amor dos dois cresceu nos intervalos roubados da vigilância. Um olhar demorado à distância. Um bilhete escondido entre panos levados pela serva mais velha. Um encontro rápido antes do amanhecer no corredor dos depósitos.
Roma inteira lhes negava a possibilidade de existir, e talvez por isso cada mínimo gesto entre eles tivesse o peso de um juramento. Lívia já não conseguia ouvir a palavra casamento sem sentir náusea. Darian já não entrava na arena da mesma forma, porque agora havia algo que ele temia perder mais do que a própria vida. Mas cidades construídas sobre poder e vigilância sempre percebem quando alguém tenta amar fora do lugar designado. Cássio Varro não demorou a notar mudanças em Lívia. Ela sorria menos quando ele falava. Evitava seu toque com mais nitidez. E embora não pudesse provar nada, o senador tinha instintos afiados para a posse ameaçada. Em uma das noites, encontrou no jardim um pequeno tecido feminino preso à fivela de um dos portões de acesso aos corredores inferiores. Não bastava como prova, mas bastava para despertar suspeita. E homens como Cássio, quando desconfiam, raramente descansam até esmagar o que os incomoda. Na semana seguinte, anunciou um grande combate privado para impressionar visitantes importantes. Darian seria uma das principais atrações. O tom usado parecia elogio, mas o gladiador entendeu o que havia por trás. Não era oportunidade, era aviso. Um lembrete de quem tinha o poder de decidir se ele viveria mais um dia ou cairia diante da multidão. Lívia percebeu a crueldade embutida na escolha. Pediu ao pai que adiasse o casamento. Não conseguiu. Tentou falar com Cássio com algum respeito calculado. O senador sorriu e perguntou se ela estava se afeiçoando demais aos espetáculos. Havia ameaça em cada palavra. Na noite anterior ao combate, Lívia conseguiu encontrar Darian no pequeno pátio onde os homens aguardavam antes das lutas. Ele estava sentado, afiando a própria espada como se afiasse também a calma necessária para não enlouquecer. Quando ela se aproximou, ele ergueu o rosto e por um instante toda a dureza saiu de seus olhos. Lívia ajoelhou-se diante dele, segurou suas mãos e disse que não suportava a ideia de vê-lo morrer por capricho de outro homem. Darian encostou a testa na dela e pediu que o escutasse até o fim. Disse que se saísse vivo daquela luta não esperaria mais. Fugiriam, para qualquer lugar longe de Roma, longe do nome de Cássio, longe da arena, longe de tudo que tentava transformá-los em propriedade. Foi a primeira vez que o sonho ganhou forma concreta. Não mais como fantasia impossível, mas como decisão. Lívia chorou em silêncio. Não por fraqueza, mas porque a esperança, quando nasce dentro de uma vida cercada de muros, dói quase tanto quanto o desespero. Ela aceitou. E naquele pátio escuro, com o metal brilhando baixo e o som distante da cidade adormecida, os dois escolheram um ao outro contra tudo o que Roma tinha preparado. O combate foi mais brutal do que qualquer outro que Lívia já tinha presenciado. Darian entrou na arena sob o sol duro do meio-dia e enfrentou não um homem, mas 2 adversários de uma vez. O público delirava com a possibilidade de sangue em dobro. Cássio observava do camarote com o rosto imóvel, como se quisesse transformar a própria suspeita em espetáculo. Lívia sentia cada golpe como se atravessasse seu próprio corpo. As mãos apertavam o tecido da túnica até os dedos doerem. Em mais de um momento achou que o perderia ali, na frente de todos, sem sequer poder gritar o que ele era de verdade para ela. Mas Darian sobreviveu. Não saiu inteiro. Um corte na coxa o fazia mancar e a respiração vinha pesada, porém ele venceu. A multidão rugiu satisfeita. Cássio ergueu a taça. E Lívia, embora aliviada, percebeu algo ainda mais sombrio no olhar do senador. Não era o olhar de quem estava entretido. Era o de quem confirmava que o homem diante dele era perigoso demais para continuar vivo por muito tempo. Naquela noite, enquanto os convidados ainda comentavam o combate, Lívia desceu até os aposentos dos gladiadores com a ajuda da velha serva Dória, a única pessoa da casa que parecia enxergar mais do que convenções. Encontrou Darian febril, deitado sobre palha áspera com a perna mal enfaixada. Cuidou dele com mãos trêmulas, limpando o sangue seco e tentando memorizar cada traço de seu rosto como se o tempo já estivesse acabando. Foi ali que combinaram a fuga. 2 dias depois, antes do amanhecer, um carro de mantimento sairia pelos fundos em direção ao porto. Dória ajudaria. Haveria dinheiro suficiente para comprar passagem e desaparecer entre mercadores e marinheiros. Pela primeira vez, o futuro pareceu possível. Não belo, não fácil, mas possível. Darian falou do mar como quem fala de salvação. Lívia nunca tinha visto o horizonte sem colunas, muros ou escolta. A ideia de acordar sem ouvir ordens pareceu absurda e sagrada ao mesmo tempo. Eles se abraçaram em silêncio, como se qualquer palavra extra pudesse quebrar a delicadeza daquele plano improvisado. Mas esperança escondida em casas de poder raramente permanece secreta por muito tempo. Dória, apesar da lealdade, foi observada por outro servo. Um homem endividado, apavorado e disposto a vender o que fosse para agradar ao senador. Na madrugada seguinte, Cássio já sabia o suficiente.
Não todos os detalhes, mas o essencial. A futura esposa pretendia fugir. E o gladiador que ele comprara para divertir Roma ousara tocar no que considerava seu. O senador não gritou. Não quebrou nada. Homens verdadeiramente perigosos quase nunca fazem isso. Apenas chamou seus guardas e começou a organizar, com a frieza de um magistrado, a destruição de ambos. Alguns castigos são ainda mais cruéis, justamente porque nascem do cálculo e não da fúria. Na madrugada marcada para a fuga, Lívia acordou com o som de trancas sendo fechadas do lado de fora de seu quarto. Correu até a porta, chamou pela serva, bateu com força, mas ninguém respondeu. Logo entendeu. Do lado de fora, 2 guardas mantinham a vigília. Sobre a mesa, onde deveriam estar as roupas simples para a fuga, havia apenas suas vestes de noiva parcialmente preparadas pelas criadas. A mensagem era clara e monstruosa. Cássio sabia. E, em vez de confrontá-la com palavras, preferira aprisioná-la dentro do futuro que ela mais temia. Darian teve destino ainda pior. Foi retirado dos aposentos inferiores antes do amanhecer, espancado por guardas e levado a um anexo do Ludus ligado ao senador. Lá, recebeu a notícia de que participaria no mesmo dia de um combate extraordinário, sem possibilidade de misericórdia. Seria uma luta até a morte. Não para entreter o povo apenas, mas para apagar com sangue a afronta que ousara representar. Darian entendeu imediatamente. Não era punição por desobediência. Era execução vestida de tradição romana. Lívia passou horas tentando escapar do quarto. Gritou, implorou, ameaçou. Nada funcionou. Quando Cássio entrou, já perto do meio-dia, ela estava com o rosto molhado de lágrimas e raiva. O senador fechou a porta com calma, como se fosse ali apenas conversar sobre preparativos de casamento. Disse que mulheres jovens às vezes confundiam impulso com sentimento. Disse que um gladiador não podia oferecer nada além de ruína. Disse que estava poupando Lívia de um escândalo que destruiria sua família. Ela respondeu com uma coragem que não sabia ter. Chamou o senador de covarde. Disse que ele não queria protegê-la, queria possuí-la, e que nenhum título tornava nobre um homem disposto a matar por vaidade. Pela primeira vez, Cássio perdeu por um segundo a compostura. Aproximou-se dela com o rosto duro e jurou que depois daquele dia ela esqueceria o nome do gladiador ou aprenderia a viver em silêncio absoluto. Quando saiu, deixou a porta trancada outra vez. Mas Lívia já não era a mesma mulher obediente de meses atrás. Havia aprendido com Darian que até corpos cercados podem encontrar alguma forma de romper. Usou o peso de um banco para quebrar a veneziana lateral e, ferindo as próprias mãos, conseguiu alcançar o corredor externo do terraço. Dali, correu. Do lado de fora, Roma rugia. O som distante da multidão na arena chegava como prenúncio de tragédia. Lívia correu pelas ruas sem véu, sem escolta, sem honra segundo os olhos da cidade. Correu como corre quem já não teme mais perder reputação, porque existe algo muito maior prestes a ser arrancado. E naquele instante, nada no mundo importava, além de chegar a tempo de impedir que o homem que amava fosse sacrificado para satisfazer o orgulho de outro. Quando Lívia entrou na arena, o combate já tinha começado. A multidão estava de pé, inflamada pelo sangue. O sol fazia a areia brilhar de maneira cruel, como se a própria luz colaborasse com o espetáculo. Darian lutava contra 3 homens. O corpo já trazia marcas de aço. Os movimentos estavam mais lentos, mas havia nele uma fúria precisa, alimentada não pelo desejo de vencer, e sim pela necessidade de sobreviver por mais alguns instantes. Cada golpe que desviava parecia comprado com a lembrança do rosto de Lívia. Do alto do camarote, Cássio acompanhava tudo com a expressão tranquila de quem assistia apenas a um rito comum da cidade. Ao lado dele, políticos sorriam e comentavam apostas. Para eles, Darian não era um homem. Era uma peça útil numa lição de poder. Lívia sentiu o estômago se revoltar ao perceber o abismo entre o amor que ela carregava e a facilidade com que aqueles homens transformavam vidas em entretenimento. Darian conseguiu derrubar o primeiro oponente, depois o segundo. O terceiro avançou com brutalidade e por um momento a arena inteira prendeu a respiração. O gladiador Trácio girou o corpo no último segundo e atravessou o adversário com a lâmina. Quando o homem caiu, houve um rugido ensurdecedor do público. Ele tinha vencido. Contra toda lógica, contra toda armadilha, contra o destino montado para sua morte. Coberto de sangue e areia, Darian permaneceu de pé no centro do campo, ofegante, ainda vivo. Foi então que seus olhos encontraram os de Lívia entre a multidão. E naquele segundo tudo o mais desapareceu. O barulho, o calor, o cheiro de ferro. Restaram apenas os 2.
Ela correu até a borda da arena, gritando seu nome sem se importar com quem a ouvisse. Darian deu um passo na direção dela, como se toda a luta tivesse sido apenas para alcançar esse instante. Mas Cássio levantou-se. O senador não podia permitir que Roma visse a vitória daquele homem como algo maior do que sua própria autoridade. Fez um sinal breve aos guardas da arena. Um gesto pequeno, quase elegante. E, como acontece com homens acostumados a mandar matar sem sujar as mãos, isso foi suficiente. Antes que Darian pudesse sair do campo, uma lança foi arremessada por trás, atravessando-lhe o lado do corpo abaixo das costelas. O impacto o fez cair de joelhos. O grito de Lívia rasgou a arena inteira. Ela rompeu a barreira de proteção e correu até ele, ignorando mãos que tentavam segurá-la. Caiu na areia ao seu lado, segurando seu rosto ensanguentado, enquanto a multidão, agora confusa, assistia ao colapso do espetáculo. Darian ainda respirava. Com dificuldade, tocou a mão dela e sorriu com uma tristeza luminosa, dessas que só existem quando o amor já sabe que perdeu para o mundo. Olhe para mim, ele sussurrou. Não para eles. Lívia chorava sem defesa. Disse que o amava. Disse isso alto diante de todos. E naquele último instante, Darian soube que Roma podia matar seu corpo, mas não teria o poder de apagar a verdade do que viveram. Darian morreu nos braços dela, no centro da arena que tinha tentado transformá-lo em animal até o último segundo. E talvez essa tenha sido a maior derrota de Roma naquele dia, porque o gladiador que devia ser lembrado apenas como espetáculo sangrento passou a ser visto por um breve e inesquecível instante como o homem amado. A multidão, tão acostumada a gritar por morte, silenciou. Alguns por choque, outros por vergonha. E havia também aqueles que, mesmo sem admitir, tinham acabado de testemunhar algo mais forte do que qualquer combate. Tinham visto o poder ferido diante de um amor que se recusou a se esconder. Lívia foi arrastada dali pelas mulheres da casa, coberta de areia, sangue e desespero. Cássio tentou abafar o ocorrido como escândalo de uma noiva histérica. Disse que a jovem havia sido tomada pela emoção do espetáculo. Disse que o gladiador, delirante, confundira gestos de piedade com afeto. Mas a arena inteira tinha visto. Roma inteira começou a falar. E pela primeira vez, o senador sentiu o peso de não conseguir controlar totalmente a narrativa. Pode-se comprar muitos homens. Pode-se silenciar muitos servos. Mas certas imagens, quando entram na memória do povo, tornam-se impossíveis de apagar. O casamento nunca aconteceu. Não por generosidade de Cássio, mas porque Lívia recusou-se a vestir o véu outra vez. Parou de comer por dias, rasgou os tecidos nupciais diante da própria família e jurou que preferia morrer a tornar-se esposa do homem que mandara executar Darian depois de sua vitória. O pai tentou dobrá-la. A cidade tentou julgá-la. Mas alguma coisa dentro dela tinha morrido na arena, e outra muito mais firme tinha nascido no mesmo lugar. Meses depois, afastada da vida pública, Lívia usou parte dos bens da mãe falecida para subornar um funcionário do anfiteatro e descobrir onde haviam deixado o corpo de Darian. Encontrou um túmulo pobre, quase sem nome, fora das muralhas mais nobres, junto de outros gladiadores esquecidos. Mandou erguer ali uma pequena pedra com uma inscrição simples que escandalizaria qualquer homem de sua época, se lida em voz alta. Não falava de posse, nem de vitória, nem de honra militar. Falava apenas de amor. Dizia que ali jazia Darian, que morreu livre por um instante, porque foi visto e amado como homem, não como propriedade. Com o tempo, Roma seguiu adiante como sempre faz. Novos jogos, novas alianças, novos mortos. Mas Lívia jamais voltou a ser a mulher que aceitaram moldar. Envelheceu carregando a memória dele como uma chama discreta e obstinada. E talvez essa seja a parte mais dolorosa dessa história. O gladiador não conseguiu escapar da arena. A mulher prometida ao senador não conseguiu viver o amor que escolheu. Mas ainda assim, por um curto e decisivo momento, os dois desafiaram uma cidade inteira. E às vezes, em épocas cruéis, amar alguém diante do poder já era uma forma de revolução.